Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nos reunimos mais uma vez para celebrar a maravilhosa liturgia da Páscoa, onde somos lembrados do poder transformador da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é uma oportunidade especial para refletirmos sobre as mensagens de esperança, renovação e comunhão que nos são oferecidas através das leituras de hoje. No Evangelho, somos transportados para a estrada de Emaús, onde 2 discípulos caminhavam desanimados e confusos após a crucificação de Jesus. Eles estavam mergulhados na tristeza e na desilusão, incapazes de reconhecer o próprio Cristo ressuscitado caminhando ao lado deles. Quantas vezes também nós, em nossas próprias jornadas, nos sentimos perdidos e desanimados, incapazes de enxergar a presença amorosa de Deus em nossas vidas? Mas assim como aconteceu com aqueles discípulos, Jesus está sempre ao nosso lado, mesmo nos momentos mais sombrios. Ele caminha conosco, conforta nossos corações aflitos e nos guia de volta ao caminho da esperança e da alegria. Ele nos ensina a olhar para além das aparências e a reconhecer sua presença nos pequenos detalhes da vida. Assim como Pedro e João, que curaram o homem coxo em nome de Jesus, somos chamados a ser instrumentos da graça divina neste mundo. Mesmo quando nos sentimos incapazes, Deus nos capacita a realizar grandes coisas em seu nome. Ele nos convida a estender a mão em amor e compaixão aos que estão ao nosso redor, trazendo cura e esperança onde há desespero e dor. Que possamos abrir nossos corações para a presença viva de Cristo em nossas vidas. Que possamos reconhecê-lo no partir do pão, na comunhão fraterna e nos encontros cotidianos que nos lembram do seu amor redentor. Que possamos ser testemunhas vivas da ressurreição, espalhando a luz e a alegria do Evangelho a todos que encontrarmos em nosso caminho. Que a graça e a paz de Cristo ressuscitado estejam sempre conosco, guiando-nos, fortalecendo-nos e inspirando-nos a viver uma vida de fé e serviço ao próximo. E lembrem-se sempre, meus amigos, na estrada da vida, Jesus caminha ao nosso lado, pronto para nos revelar sua presença amorosa e transformadora. Na estrada da vida, mesmo nos momentos mais sombrios, Jesus caminha ao nosso lado, revelando sua presença amorosa. Primeira leitura. Com fé e amor, podemos superar qualquer desafio, pois o poder de Deus nos fortalece e nos renova. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 da tarde. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na primeira leitura, somos inspirados pelo poder da fé e da ação divina manifestado através dos apóstolos Pedro e João. Ao curarem um homem coxo em nome de Jesus, eles nos lembram que mesmo diante das limitações humanas, o amor e a compaixão podem trazer cura e transformação às vidas. Esta leitura nos convida a confiar no poder de Deus e a estender a mão em amor e solidariedade ao próximo, tornando-nos instrumentos da graça divina neste mundo. Assim podemos encontrar esperança e renovar nossa fé, sabendo que Deus está sempre conosco, capacitando-nos a realizar grandes coisas em seu nome. Salmo responsorial. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo,
Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações. Da aliança que ele fez com Abraão, e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. O Salmo responsorial nos convida a darmos graças ao Senhor, proclamarmos seus feitos maravilhosos entre as nações e buscarmos constantemente sua face. Este salmo nos lembra da importância de reconhecermos as bênçãos de Deus em nossas vidas e de compartilharmos sua grandeza com todos ao nosso redor. Ele nos convida a glorificar o nome santo do Senhor e a buscar sua presença com alegria e gratidão, lembrando-nos de sua fidelidade ao longo das gerações. Assim podemos encontrar força e consolo em nossa jornada espiritual, sabendo que Deus está sempre conosco, guiando-nos e abençoando-nos com sua graça infinita. Evangelho. Na jornada da vida, encontre Jesus em cada passo e descubra a verdadeira alegria da ressurreição. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado, chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos, e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias." Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Queridos irmãos e irmãs em Cristo, ao refletirmos sobre o Evangelho, somos levados a caminhar com os discípulos na estrada de Emaús. Que bela história nos é contada! 2 discípulos, desanimados e confusos após a morte de Jesus, encontram-se com ele, mas não o reconhecem. Que cena emocionante!
Eles conversam com Jesus, compartilham suas preocupações e decepções, e ele gentilmente os orienta, abrindo-lhes os olhos para compreenderem as Escrituras. Essa história não é apenas um relato do passado, ela ecoa em nossas vidas. Quantas vezes nós também caminhamos desanimados, com o coração pesado, incapazes de ver a presença de Jesus ao nosso lado? Quantas vezes enfrentamos dificuldades, incertezas e desafios que obscurecem nossa visão espiritual? Mas assim como os discípulos, Jesus está sempre conosco, mesmo quando não o reconhecemos. Ele caminha ao nosso lado em todas as circunstâncias, pronto para nos guiar, confortar e ensinar. Ele nos chama pelo nome, convida-nos a partilhar nossas preocupações e nos revela sua verdade e amor, através das Escrituras. Quando os discípulos finalmente reconhecem Jesus ao partir do pão, seus olhos se abrem para a verdadeira presença do Senhor em suas vidas. Eles experimentam a alegria da ressurreição e correm de volta para compartilhar as boas novas com os outros. Meus amigos, que possamos também abrir nossos corações para reconhecer a presença de Jesus em nossas vidas. Que possamos encontrar conforto e orientação em Sua palavra, permitindo que ela ilumine nossos caminhos e nos conduza à verdadeira alegria da ressurreição. Que possamos, como os discípulos de Emaús, ser testemunhas vivas do amor e da misericórdia de Jesus, compartilhando sua mensagem de esperança e salvação com todos ao nosso redor. Que o Senhor nos abençoe e nos guie em nossa jornada de fé. Nas leituras de hoje, testemunhamos a presença viva e transformadora de Jesus em nossas vidas. Assim como os discípulos de Emaús, podemos nos sentir desanimados e perdidos em nossa jornada espiritual, mas Jesus caminha ao nosso lado, pronto para nos guiar e revelar sua presença amorosa. Que possamos abrir nossos corações para reconhecê-lo nas pequenas alegrias e nas dificuldades da vida. Que possamos encontrar conforto em sua palavra e força em sua graça para enfrentar os desafios que surgem em nosso caminho. Que esta liturgia nos inspire a buscar constantemente a face do Senhor, a proclamar seus feitos maravilhosos entre as nações e a compartilhar sua mensagem de amor e esperança com todos ao nosso redor. Que possamos viver cada dia com fé e confiança, sabendo que Jesus ressuscitado está conosco, guiando-nos e sustentando-nos em seu amor infinito. Que Ele nos conceda a graça de sermos testemunhas vivas de sua ressurreição, espalhando a luz e a alegria do Evangelho por onde quer que vamos. Que Deus abençoe a todos nós e nos encha de sua paz que excede todo entendimento. Amém. Permita que a presença de Jesus transforme seus momentos sombrios em fontes de esperança e renovação constante.